se você que já quiser abrir, já são 8h32, acho que a gente já pode. Podemos. Eu vou abrir dando uma contextualização, pode ser assim? Pode. Porque a gente tem recebido outras pessoas desde o último encontro, na verdade, foi inclusive uma falha minha. Eu deveria ter contextualizado melhor e como vai ficar gravado também nos registros da ABAC, eu acho bom contextualizar. Então, eu queria dar boa noite para todo mundo que está com a gente. Esse é o nosso terceiro encontro, para quem está chegando agora também. Meu nome é Ciri Sunderta, eu faço parte do grupo do plano da ABAC, da ABAC para a pandemia, da Frente Reinventando Negócios. Esse grupo foi montado a partir de um encontro, que é o ABAC Planeja, que teve uma edição extraordinária agora há 70 dias atrás, logo quando do início da pandemia. E nesse encontro de planejamento, que é um encontro feito pelos professores de Kundalini Yoga de Belo Horizonte e de Brasília, enfim, de Brasil, nós delimitamos 9 frentes de atuação dentro do contexto da pandemia. Uma das frentes é essa, Reinventando Negócios. E a gente tem algumas ações, a gente tem feito encontros com grupos menores de pessoas que nos procuram, microempresários, pequenos empresários e autônomos. E a gente tem feito esses encontros que são essas salas de conversa para a gente poder olhar para a perspectiva de negócios e para a perspectiva de atuação como autônomos também, no contexto da pandemia e para além dele. A gente já teve a honra de ter Guru Sangat Kaur, nossa professora. Eu vou deixar você se apresentar, Guru Sangat, porque eu não tenho nem coragem de fazer isso. E Erlana Himatsantok, com a gente durante esses 2 encontros. Esse é o nosso terceiro. E a intenção é que a gente converse e ganhe clareza para a gente continuar atuando dentro dos nossos negócios e como autônomos também. É uma alegria, uma honra ter vocês aqui. Muito obrigada pela presença. Eu vou deixar você se apresentar para deixar registrado também e para quem não conhece, conhecer você. Ativei. Eu vou pular a apresentação. Acho que a gente já está tão acostumado um com o outro aqui que a gente não precisa disso. Talvez mereça eu dizer para mim mesma que uma das coisas que mais me apaixona na vida é estar em meio às pessoas que vão viver depois de mim e fazer a diferença, que são vocês. E fazer negócios, eu tenho paixão por negócios extraordinários. Eu acho que encontros como esse são negócios extraordinários. Então, é isso. Erlana de... Não, eu vou me apresentar também. Gente, boa noite. Satnam, eu sou Ana Castro, Himat Santok, que é o meu nome sagrado, que eu gosto muito e estou aprendendo sobre ele. Sou colega de vocês, da Sangat, gosto da Sangat. Esse negócio de sangatear é comigo mesma. E me sinto muito bem acolhida por vocês. A minha intenção aqui, com meu background, né, de executiva e atualmente professora, pesquisadora, observadora do que está acontecendo, né, consultora de negócios também. Enfim, eu também estou me reinventando, eu também estou em transição, como todos nós estamos. E o objetivo é fazer um pouco esse repente aqui com a Guru Sangat. A gente nunca inventou nada, não combinamos isso aqui, vem acontecendo, né? Tem a iniciativa ABAC Pandemia, que é muito legal. E aí eu não fiquei sabendo, porque eu não sou boa de e-mail, mas eu soube depois pelo WhatsApp. E aí eu falei, nossa, Sativante, cadê Sativante? Está aqui. Sativante, eu acho esse negócio muito legal, eu posso colaborar e tal, tal, tal. E terminamos aqui. E funciona mais ou menos assim. A nossa mestra Guru Sangat,
ela vai colocar as perspectivas IOGs, que vocês conhecem, dominam muito mais do que eu estou aprendendo, e eu tento trazer isso numa linguagem de negócios, das discussões que eu estou vendo e ouvindo e participando, enfim, na antena aqui ligada, de tentando ajudar uma porção de... me preparando para ajudar pessoas e negócios a atravessarem essa ponte aí do século XXI. Eu já estava nessa, já tinha um tempo, e desde 2017 que eu estou dedicada mesmo a pensar para frente, e é isso. Então, Guru Sangat, tem acontecido assim, Guru Sangat vai falando, aí eu, isso aqui traz um insight assim, assado. Eu acho, agora eu abri o chat aqui, eu acho que a gente vai poder utilizar mais. Eu vou ficar mais de olho no chat também, eu vi que o ChatGPT está aqui mediando. Quem sabe hoje a gente consegue fazer alguma dinâmica, fazer alguma pergunta e vocês caem para o chat respondendo e a gente tenta interagir um pouco mais. Mas é isso, vai acontecendo e a ideia aqui é todo mundo meio que se situar, entender, né? Como é que faz, o que está rolando e, enfim, como é que faz. É isso, muito feliz de estar aqui. Satnam. Beleza, então vou começar, né? É isso? Eu vou compartilhar aqui Fala, minha Guru Sangat. Vocês todos têm uma boa visão? Sim? Sim, tá ótimo. Beleza. A história nossa hoje, porque o primeiro dia nós falamos de negócios numa perspectiva bem atual e um tema que está assim bastante nevrálgico, importante, que é o choque sistêmico e a consequência de um choque sistêmico, uma mudança sistêmica. Então, isso foi o nosso papo, na verdade, Erlana, no primeiro dia. Foi um papo, como é que as empresas, como é que os negócios estão, como é que os líderes têm que se... primeiro que eles foram pegos de surpresa, então a maioria não está nem sabendo o que está acontecendo. Depois de 2 meses, ou quase 3 meses agora na pandemia, eu acho que eles começaram a mergulhar nesse tema, porque esse tema está aí nas grandes escolas de negócio do mundo, que é o tal choque sistêmico. Foi o que nós falamos no primeiro encontro. E nós falamos das dores e dos amores de um choque sistêmico. Ele causa bastante dor, mas ele também traz muitos amores. E o maior amor que ele poderia trazer é detonar com os nossos sistemas falhos, com as nossas incoerências e colocar em prática rapidamente uma mudança sistêmica. E é uma grande chance que a gente tem de fazer a virada. A gente vê espasmos do choque sistêmico acontecendo muito aí. Se eu pudesse levar vocês comigo lá para o século XX, quando a gente teve a pandemia desculpa, gente, eu estou igual pilha fraca hoje, mas nós tivemos a pandemia da febre espanhola, da gripe espanhola, do H1N1, né? E era um choque sistêmico, porque a gripe espanhola foi, assim, um dos grandes choques sistêmicos que inaugurou, como eu costumo dizer, a entrada do século XX formalmente. Mas eu me lembro, na epidemiologia, a gente estuda demais as soluções mágicas para aquele choque sistêmico. E naquela época, vocês não têm ideia que era a solução mágica para aquele choque sistêmico. Era a aspirina. A aspirina era pau para toda a obra. Ela tinha sido acabada de ser sintetizada, então as pessoas ainda negando que estava havendo um choque sistêmico, ainda negando que, como diz a Erlana, que as placas tectônicas do mundo, dos negócios, do mundo das relações pessoais estavam se movendo, eles então se voltaram para a aspirina do tipo, salvadora da nossa pátria, e muita gente morreu com excesso de dose de aspirina. Então, em todo choque sistêmico, as pessoas buscam, porque o tema de hoje é âncora, vou chegar nele. Em todo choque sistêmico, é sábio você pegar a sua âncora e pôr ela em algum lugar. Porque também a gente disse lá no primeiro dia
que colocar a sua âncora para você poder ter uma noção melhor do que está acontecendo é fundamental. Isso não é fuga, foi o que a gente comentou lá no primeiro dia. E em todo choque sistêmico, você tem que meter sua âncora em algum lugar. Lá, quando aconteceu a gripe espanhola, a âncora, para a maioria das pessoas, foi colocada na aspirina. Hoje, a gente vê muita gente colocando a âncora na hidroxicloroquina, na cloroquina, quer dizer, são as soluções mágicas, as pílulas mágicas que a gente espera que venha restaurar a ordem. E num choque sistêmico, nenhuma ordem é restaurada, uma ordem é inaugurada, né? Nós inauguramos uma nova ordem. Então, no segundo encontro, então, porque eu e a Irlanda tínhamos falado sobre isso, tínhamos falado de empuxo e de colocar a âncora para a gente poder usar a força do empuxo. No segundo encontro, a gente falou sobre empuxo, que é você compreender que o meio é denso e você querer se distinguir do meio. Você tem 3 formas de se distinguir do meio. Ou você se torna mais... você deixa que o meio fique mais pesado que você, e aí você afunda com o meio, ou você deixa que resiste demais e torna-se você e o meio a mesma densidade, você não sai do lugar, ou você diminui a sua densidade e atravessa o meio. Então, isso foi o nosso segundo encontro, e a Irlanda foi brilhante em colocar vários exemplos do mundo do negócio, onde isso faria o sentido. E hoje, finalmente, a gente veio aqui para falar da âncora, onde a gente vai meter nossa âncora. E aí, eu tô fascinada. Quando eu comecei a pensar isso, eu fiz esse esquema aí para vocês, que na verdade, nunca imaginei que eu fosse usar isso para vocês. Eu fiz uma tradução apressada disso, eu usei isso no encontro que eu tive de conselho diretor, de Calça Consul, onde eu sou diretora desse conselho, mas ele tem tudo a ver com a nossa conversa, e ele fala de paradoxo. E eu queria abordar e mostrar para vocês qual o lugar que a gente põe a âncora, o lugar comum que a maioria busca a nossa âncora, a história da nossa aspirina no século XX e a cloroquinas no século 21, e onde a gente põe a âncora de modo a realmente poder fazer a diferença para a nossa vida ou para a vida do nosso negócio. Então, o paradoxo ele tem 3 estágios. O primeiro estágio é quando você tem, porque primeiro a definição clássica de paradoxo é quando você tem 2 polos, estão aqui nesses quadrados, e esses 2 polos contêm verdades. Mas quando eu olho para eles na minha perspectiva, ou da perspectiva do meu negócio, aparentemente aqueles 2 polos se anulam. Um nega o outro. Paradoxo é mais ou menos como a respiração é feita de um paradoxo. Eu inspiro, e inspirar é verdadeiro. Sem inspirar eu não respiro. E eu expiro, expirar é verdadeiro. Sem expirar eu não respiro. Então, a respiração é um grande exemplo de um paradoxo humano, onde você tem 2 coisas que se anulam, mas elas são completamente parte de uma mesma moeda. Então, num paradoxo, o primeiro grande estágio é o estágio da contradição. Então, no estágio da contradição, eu coloco quando eu disser eu, vocês podem colocar sinônimo idêntico ao meu negócio, porque como a gente falou lá no primeiro dia, eu tenho uma psique, eu, ser humano, tenho uma psique, mas o meu negócio também tem uma psique. E a psique do meu negócio não tem absolutamente nada a ver com a psique do dono. O negócio tem uma psique dele próprio. O que um dono faz é compreender a psique daquele negócio, o desejo daquele negócio, o potencial daquele negócio. Então, quando eu digo eu, vocês podem colocar lá tudo. Então, nessa primeira fase, existe uma grande disponibilidade de energia, tem uma corrente muito grande de energia para negação de um polo e para confirmação, reafirmação de um outro polo. Então, para os olhos seus que estão olhando para o meu quadro aí, de um lado, na contradição, você vai ver algo, o polo que você
quer excluir, ele é desconhecido, ou errado, ou ruim, ou estranho, ou emocional. Ele não faz sentido. E o polo, que eu vou reafirmar como sendo aquele que eu reconheço, e, portanto, o que carrega a verdade é o conhecido, é o correto, é o bom, é o que faz sentido e é o lógico. Então, nós usamos toda a nossa energia emocional para dar sentido àquilo que a gente quer que seja verdadeiro. E quanto mais nós tivermos nessa primeiro estágio, no estágio da contradição, porque ele é muito violento, ele gasta uma energia muito grande de mim para negar uma coisa e dar validade à outra. Quanto mais eu residir aqui, mais eu vou criar uma interpretação da realidade que garanta que eu esteja certo. E aí, quem esteve aqui no primeiro encontro viu que uma das premissas para um negócio dar errado é quando você começa a querer encontrar explicações para aquilo que você acredita sobre a realidade, em vez de se lançar na realidade mesmo. Então, quando eu nego a realidade, quando eu nego a contradição, e o primeiro estágio é sempre a negação daquela contradição, eu vou perder um lado da realidade que teria muito para informar sobre mim ou sobre o meu negócio. Mas na primeira fase, quem está nessa contradição não vê outra coisa. Quando você passa tempo o suficiente aqui, às vezes você vai ter que morrer e viver várias vidas para ter um pouco de coragem para dar um passo no segundo estágio. Quando você, então digamos que, ok, beleza, já vivemos tantas vidas, cansamos de negar, então agora, puf, eu estou entrando para o segundo estágio. O segundo estágio é do paradoxo propriamente dito, e nesse estágio a gente tem uma corrente, há uma corrente disponível de muita energia, desculpa aí, para mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento não está baseada mais em negar um dos lados, mas é uma mudança de comportamento para contemplar os dois lados. Essa é o início da tensão do paradoxo. Um paradoxo no Kundalini Yoga, a gente explica isso muito no nível 1, na formação nível 1. Quando você tem um paradoxo, se você tem uma tensão entre esses dois polos, a pior coisa que você faz é tentar distensionar um lado para fazer com que ele alcance o outro lado. Isso nunca vai acontecer, porque são lados que carregam verdades em si, embora elas se contradizem. Também a gente não entende esse momento do paradoxo como vamos encontrar um ponto convergente, uma linha no meio. Isso também faz com que o paradoxo perca o seu poder de nos possibilitar uma leitura da realidade. Então, quando eu estou, ou eu, ou o meu negócio, diante de um paradoxo, a última coisa que eu quero é negar o lado que para mim é desconhecido, errado, ruim, estranho ou comocional. É justamente naquele lugar que eu vou ter que contemplar, porque eu vou descobrir num terceiro estágio que aqueles dois aspectos, embora um negue o outro, aqueles dois aspectos compõem a realidade. E é só quando eu contemplei, então a energia de nós entrando no estágio 2 é uma energia para mudar um comportamento. Veja, isso é uma coisa muito difícil. Mudança de comportamento é muito difícil. Nós só temos uma grande chance de mudar comportamento em choques sistêmicos, porque ou a gente muda ou a gente morre. Ou a gente adapta ou a gente sucumbe. Então, essa é a grande chance de um momento hiper crítico, como o que nós estamos vivendo. Então, nesse momento, a palavra contemplação, ela é muito importante no mundo dos negócios, em que as pessoas dos negócios estão buscando demais o tal mindfulness, estão buscando aprender a contemplar. E parece um exercício bobo esse, de você sair da tensão do seu negócio e ir para uma sala e meditar. Parece que isso não vai te levar a nada, parece que você só está relaxando, mas você não está só relaxando. Você está incorporando o que eu comentei no primeiro encontro nosso,
que era a nova qualidade do século XXI, que não mais é ser resiliente, não sei se você se lembra, mas é permitir. É permitir. Então, o segundo estágio é a contemplação para permitir todas as interferências, todo tipo de elementos que são estranhos a você. E o que eu faço com eles? Nada. Eu só contemplo. Porque dessa contemplação, sem você se dar conta, a gente entra no terceiro estágio, que é o estágio da revelação. Que no Kundalini Yoga nós chamamos de elevação do paradoxo. É quando finalmente aquele arco, né? Vocês estão vendo que isso é um arco. Esse arco do paradoxo, ele vai suportando tamanha tensão, porque você contempla ele tanto, sem negar nada, que de repente, no seu panorama psíquico, o que no mundo da meditação muitos chamam de mindfulness, mas não é mindfulness, é apenas você estar atento contemplando. Quando você, a partir dessa contemplação, você alcança uma compreensão, isso é chamado de insight ou de intuição. E isso é o que mais me excita falar para a gente do negócio, para as pessoas do negócio, que é explicar o que a alma tem a ver com o estágio da revelação. Porque em momentos críticos de choques sistêmicos, a nossa resposta, quando a gente não nega nada da realidade, necessariamente vem de quem conhece o nosso destino, que é a nossa alma, a nossa consciência. Então, agora vem esse negócio, ou a minha ancorinha não quer sair, ela tá brincando e ficou presa aqui. Mas, ok, faz de conta que eu tô pegando ela. Eu queria colocar ela aqui. Bom, primeiro deixa eu perguntar se vocês têm perguntas até agora. Ou se, porque aí depois eu quero colocar a âncora em 3 lugares e ver as consequências dessa âncora em 3 lugares. Mas vamos abrir para vocês. Elana, se você quiser comentar. Eu estou na dúvida se eu comento algumas coisas já ou se eu deixo você, porque eu já identifiquei algumas questões do lado de cá. Tá. Não sei se seria agora ver onde é que você vai passear com essa âncora, mas eu acho que eu já encontrei a âncora na linguagem da gente dos negócios. Adoro isso. Vocês que estão aí conosco, têm alguma pergunta? Isso está claro, porque é importante isso aqui estar claro para a gente pôr a âncora. Gente, sem brinquedo, hoje até a minha caneta é rosa, minha lapiseira é rosa. Eu tô rosa hoje. Pessoal, quem quiser é só abrir os microfones, tá tudo certo. Ou o chat também, né? O chat também que a gente pega por aqui. Sim, também. Bom, parece que não vejo. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Não. Podemos Ok. ver. Então, a maioria das pessoas assoladas pela insegurança e pelo medo e negando aquilo que tem de mais intragável na realidade, especialmente porque em choques sistêmicos nós somos levados, a gente ganha um chute na bunda para sair da nossa zona de conforto, elas colocam a âncora no conhecido. E quando você coloca a âncora no conhecido, no seu conhecido ou no conhecido da realidade, né, no conhecido do negócio, nós passamos um tempo gigante no primeiro encontro falando disso, né? Então, quando a âncora é colocada ali, é mais ou menos isso, é como se você estivesse descendo a sua âncora, você está num oceano profundo e você tem cabo para descer a sua âncora até o chão daquele oceano, para você realmente ter tempo em meio a tudo de contemplar tudo aquilo que está acontecendo. Então, quando você coloca a âncora ali, é como se ela tivesse esbarrado num pequeno rochedo entre o seu barco e o fundo. E a primeira grande onda que passar de novo vai arremessar você e sua âncora, vai tudo embora.
Então, quando você coloca a sua âncora no conhecido, você exatamente vai perder bastante. E uma das coisas mais importantes que você perde no negócio é a capacidade de se adequar aos tempos. Ou não só de se adequar aos tempos, mas de pensar à frente do tempo. Porque uma coisa de adequação dos tempos no negócio é dizer, bom, eu vendo pão e eu trabalhei demais, eu tenho um grande negócio e até há pouco tempo os meus pães vendiam bem. E eu tinha na minha padaria um lugar que eu servia café e agora, a partir de agora, vai acabar. Eu vou ficar provavelmente 1 ano sem poder servir meu café e para os meus clientes uma refeição. Estou pensando na Bonomi. Por exemplo, quem é de Belo Horizonte sabe de que eu estou pensando. Então, se eu nego que a onda que está aí fora, que tudo que está acontecendo vai fazer com que eu tenha que mudar a própria concepção do meu negócio, basta eu colocar a minha âncora aqui. Eu vou continuar me relacionando com uma condição que já não é mais a mesma e nem será a mesma, e as premissas do meu negócio não mudaram. Então, eu tenho premissas que foram corretas para um tempo que não existe mais. Isso é verdade no negócio, no casamento, nos relacionamentos, na nossa vida pessoal. A mesma coisa. Para tudo aquilo que tem uma psique, isso é verdade. Então, o que eu perco aqui é a chance de eu me adaptar e ver além. Então, já pensar no que os clientes desse novo tempo vão esperar de mim. Que tipo de produto eu vou poder ter que é muito diferente daqueles que eu tinha antes, porque eu tinha premissas diferentes. Então, eu perco isso. Provavelmente, o meu negócio, eu e tudo que está relacionado a isso aqui, vai sucumbir. Se eu ponho meu negócio aqui, minha âncora aqui, no desconhecido, no errado, no ruim, no estranho, com um vichar, com um mapa mental, com uma estrutura mental que me diz assim, eu preciso me arriscar. Eu não tenho ideia do que seja, me parece muito estranho, mas é nesse lugar que eu vou pôr minha âncora, porque o futuro está lá. Existe gente demais fazendo isso. Eu quero ir para onde está indo o futuro. Então, mais uma vez, o que eu perco quando eu meto a minha âncora nesse lugar? Eu perco a minha história pregressa e eu perco a capacidade que eu tive de ganhar um conhecimento através da minha experiência de muitos, mas de muitos enganos que eu fiz. E de eu ter aprendido com os meus erros. Porque a hora que eu for meter minha âncora aqui, eu não tenho mais nenhum ombro para subir em cima. Os tais ombros do gigante. E um dos maiores ombros que eu posso subir para ver as coisas quando eu estou numa zona crítica é o ombro, ou são os ombros da minha experiência pregressa. Não que a minha experiência pregressa o que eu tenho que fazer, mas ela é bastante reveladora da minha capacidade de enfrentar desafio. Não é um bom lugar. Então, o melhor lugar para a gente colocar a nossa âncora é aqui. É uma zona. É uma zona que a gente chama de zona paradoxal. Essa zona paradoxal, a âncora se assenta nessa energia. Você tem como base bem sólida aquilo que você já fez, aquilo que deu certo e aquilo que deu errado, aquilo que fez sentido. Você tem uma confiança de que nada será igual, que você precisa investir e se lançar naquilo que é completamente desconhecido, parece completamente estranho e irracional. E o que você faz com a sua âncora aqui? O que você ganha com a sua âncora aqui? Você ganha tempo de processamento. Só que como você não está pondo a sua âncora aqui não, ó. Você poderia.
ou nem aqui. Você poderia, você está pondo a sua âncora bem no centro do negócio. Por quê? Porque é onde tem a maior zona de tensão. Você deveria colocar a sua âncora numa região para contemplar onde a zona de tensão para ruptura está bem próxima de você. Porque quando você faz isso, você está perto da revelação. Por aqui eu paro. Deixo com vocês. Você coloca a âncora bem no vórtex, bem no ponto, bem colado no, né, bem ali na zona de tensão, atração mais forte. É um ponto de observação incrível mesmo. É um ponto de observação. Ali talvez seja o ponto de observação realmente mais próspero do ponto de vista criativo, né? E é o ponto do empuxo. Exatamente. O ponto que eu estou mais próxima de romper. Se eu conseguir ficar menos densa do que o ambiente paradoxal. Essa é a chave. E aqui é onde a meditação ajuda a diminuir a densidade mental. Medo, acabou. Se eu tiver medo, acabou. Se eu tiver apego, acabou. Se eu tiver qualquer emoção que me contraia, eu seguramente vou para cá. Ou vou para cá. Se eu tiver qualquer emoção que me expanda demais de forma irreal, eu vou para cá. Ou eu vou para cá. Eu vou demorar muito mais a sair. Então, o melhor lugar dessa âncora, na perspectiva dos ensinamentos, é próximo do ponto de ruptura. E é o lugar mais criativo, realmente, né? Tudo indica e tudo aponta para isso. De repente, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o que é que eu tinha percebido e o que é que eu acho, né? E aí, Guru Sangat, vamos fazer assim, você vem dizendo, olha, isso aqui faz sentido assim, assado. Eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Acho que Guru Sangat tem que parar de compartilhar. Ok. Ah, beleza. Pera lá. Tem perguntas aqui, tá, Lana? Deixa eu ver. Tô vendo. Vamos ver primeiro. Fazer mais do mesmo, perdendo a oportunidade de enxergar além. Ups. Antes era até mais possível escolher apostar na mudança no conhecido. A âncora é a contemplação? Não. Essa é uma boa pergunta. Talvez eu fale dela, Ratandip, quando a Irlanda terminar aqui. E tem uma outra pergunta aqui. Como que conceitua esse ponto máximo de ruptura? Que lugar que é esse? Acho que perdi essa linha de raciocínio. A gente volta nela daqui a pouquinho, então. Eu acho que dá para emendar a partir daqui certinho, começando a sair, assim, a trazer isso para as coisas que estão se discutindo exatamente neste momento, né? Procurando as âncoras, né? Porque quando a gente fala, poxa, a gente num momento desse de transição, a gente tem o empuxo de um lado e a ancoragem do outro, quer dizer, o fluxo, né? E a prancha, praticamente, né? Como é que eu articulo isso? Bom, o fluxo está mais do que explicado, né? O fluxo é o próprio fluxo da transformação, né? E para que lado que o vento e a correnteza tá levando a gente. Agora, quais são as âncoras, né? Qual seria? Que ancoragem é essa? Aí, bom, do lado de cá eu fiz assim, o que é que não muda quando tudo muda? O que é que vocês acham? Assim, podia usar o chat agora, né? Eu não sei se eu vejo o chat aqui, estando aqui com... Bom, estou vendo o chat aqui. Que tal se a gente respondesse no chat? O que não muda? Alguém respondeu a alma, o outro, os
o propósito, estão perguntando. Sim. Pronto, então quem já respondeu o propósito já matou o quesito. Essa aqui foi o meu entendimento de ancoragem, sabe? O meu entendimento de o que não muda quando tudo muda. Para mim, e do lado de cá, o que se discute é exatamente o propósito. Nunca foi tão importante, nunca foi tão existencial. Aliás, a razão de existir dos negócios nunca foi uma coisa tão importante quanto agora. Quer dizer, por que você existe mesmo? Então, vamos lá. Hoje eu recebi pelo WhatsApp um WhatsApp super difícil de alguém que, enfim, estava indo no shopping fechar a loja, né? E era uma loja de bolsas e sapatos. E dizendo, poxa, segurei até onde deu, não dá mais, sou pequeno, vim aqui, estou desmontando, fechando e tal. Pois é. Que difere, e assim, é duro o que eu vou dizer, mas é importante. Que diferença vai fazer na humanidade o fechamento de mais uma loja de sapato e bolsa? Né? Que chance que mais uma loja de sapato e bolsa, ou seja do que for que seja não essencial, que chance que isso vai ter qualquer negócio que esteja. Por isso que a gente precisa saber o que não muda, assim, o que está por trás daquela loja de sapato e bolsa que se manifestou naquele momento enquanto sapato e bolsa, mas que na verdade não é sapato e bolsa, está atrás. Qual era a intenção original, a sua enquanto empreendedor, eventualmente, né? O que você tem que agora a gente precisa ir lá dentro da ideia original, seja lá do que foi que a gente fez. O que moveu, O Guru Sangat falou o seguinte, nós gastamos uma energia emocional grande para fazer as coisas virarem realidade, né? Qual foi essa energia? O que moveu lá no fundo, aquele primeiro momento que fez você avançar, fazer alguma coisa virar realidade, enfim, e progredir aquilo, crescer aquilo, construir aquilo. Então, a gente volta agora para esse lugar. É daqui que a gente precisa observar. É daqui que a gente observa. Agora, observa o quê? Observa exatamente, o ponto de observação é ali, na zona de ruptura. A gente precisa relaxar nessa ambiguidade, de verdade, sem apego. A gente tem que voltar para a pergunta. As respostas devem todas mudar. Todas mudar. Mas a maior parte das perguntas que geraram os negócios extraordinários ou até os ordinários, mas as perguntas, essas perguntas é o que a gente tem que buscar de volta, né? E partir delas de novo, respondê-las da maneira como se responde neste momento, não antes e não depois. Aceitando e assumindo que estamos numa fase de transição. Então, quando a gente fala o paradoxo, não há um maior do que o que a gente instalou agora no ambiente de negócios, né? Claramente a gente está no ponto de ruptura e a gente claramente enxerga os dois lados. A gente sabe de onde estamos vindo e a gente sabe que o que está para frente é totalmente escuro. Nunca isso foi tão claro. Sempre é assim, né? É que a gente sempre guarda na gente a simetria entre o passado e o presente e o futuro. Então a gente acha, porque a gente, né, projeta para frente aquilo que a gente conhece para trás. Então a gente fica nessa e a gente acha que há uma simetria
natural entre o passado recente e o futuro próximo. No ponto de ruptura, essa simetria não existe mais. Ou seja, o passado recente não necessariamente informa o futuro próximo. Então, eu perco o track de onde é que eu estou, e neste momento, que é o momento da ruptura, a onda mais forte, aonde é que eu me agarro? No propósito. Porque este pode ser que não mude. Tende a não mudar. Enquanto que a maneira como eu resolvo ele, o modelo do meu negócio, etc., a minha carreira, a profissão, ou seja lá o que for, como ele se manifesta, isso não tem mais, a gente não tem mais certeza de que, enfim, não está passível de uma grande mudança. A ruptura é enorme, né? Então, por N razões, e cada setor vai ter uma razão diferente, um tempo diferente. Se você está mais próximo do ponto de mudança, você vai transformar mais rápido. Se você está um pouco mais afastado disso, como, por exemplo, vamos lá, agricultura, né? Está para trás, vai ter um tempinho a mais, mas todo mundo está caminhando aí para uma reinvenção, onde a gente agora, nesse momento, realmente não sabe claramente para frente nada. Talvez a gente nunca tenha sabido, mas nesse exato momento temos a consciência disso. Não dá para ver muito bem o que se coloca à frente como cenário. E aí, uma pergunta que a doutora Celi, que é até minha homeopata, ela colocou num toque que ela fez na meditação, aliás, de lua cheia da semana passada, retrasada. A pergunta que ela estava colocando era exatamente essa. Então, como seguir, né, quando a estrada acaba? Como seguir quando a estrada acaba? Todos os negócios estão exatamente nesse momento aqui, né? A solução, neste momento, é aquela do ponto de observação ali da zona de ruptura. Fique calmo e resete o negócio. Sendo que quando você vai reiniciar o quê? O que você conhecia? Não. O seu propósito, você vai reiniciar a partir do seu propósito nessa nova realidade, nesse mundo que se coloca, enfim, nessas novas oportunidades, porque não faltam oportunidades também, né? Enfim. E principalmente para a gente, para o objeto principal de interesse dessa Sanghat aqui, que chama-se consciência, Kundalini Yoga, né? Saúde, bem-estar, equilíbrio, mente neutra, cura, todas as nossas palavras-chave, vamos dizer assim, elas estão no empuxo, vamos dizer assim, todas. Não salva uma, né? Elas todas estão no empuxo, todas estão na correnteza, né, positiva. Aí esses dias eu fui. Esse papo vai puxando outros papos que estão muito fortes circulando neste exato momento, que é essa coisa do novo normal, né? Que essa tentativa que a gente tem, essa necessidade muito grande que a gente tem de enxergar esse desconhecido de alguma maneira e organizar ele de alguma maneira, né? E nos negócios não é diferente. Isso aqui é o índice de busca do Google sobre New Normal, né? Mundialmente falando, e eu puxei isso aqui dia 14. Se você olhar aqui, novo normal é uma expressão que está aí, está sendo colocada porque o século XXI traz essa expressão, né? Já trazia essa discussão, e quando você vê aqui no dia 3 de maio, ela tem o pico máximo de discussão do termo novo normal. Né? Então, vamos dizer assim, o mundo todo está neste exato momento buscando entender o que é isso.
que significa, o que compõe esse novo normal, né? Então, só que o detalhe é o seguinte, e aí já assistindo um papo da Sabina com a Rosa Alegria, que é uma futurista brasileira muito respeitada, inclusive, a própria Rosa Alegria estava dizendo assim, essa busca do novo normal é porque a gente tem essa necessidade, né, de conhecer um pouquinho, né, de sair do desconhecido, né, de conhecer o desconhecido, né, prever ele de alguma maneira. Esse conhecido que a gente chama de normal, que a gente chama de normal é o conhecido, é uma zona, é a nossa zona de conforto. Só que a notícia é que o que temos pela frente é o desconhecido, né? É o mundo do não sei que não sei. E não sei, não podemos saber o que não sabemos, né? É quase como dizer, o jogo parece estar zerado. O jogo parece estar zerado para todo mundo. Todos nós vamos começar juntos agora. Quem caminhou muito, quem caminhou pouco, quem nunca caminhou, vai começar agora do mesmo zero. A sensação que a gente tem é essa. O que é um mundo de possibilidades. Ou, aliás, como disse o professor José Pacheco, da Escola da Ponte lá de Portugal, que é muito, muito incrível, assim como modelo de educação, ele disse num talk que eu assisti, estamos entre mundos. Exatamente como a Guru Sangat trouxe no primeiro momento, naquela primeira imagem. Entre mundos, né? E entre mundos, a gente... Como é que você se comporta, né? Então, o MIT, eu fiz um programa grande deles agora em maio, e a pergunta central era essa, como você lidar com a disrupção? Porque estamos entre mundos exatamente no ponto da ruptura, onde as placas tectônicas estão se separando. Para frente a gente não conhece, porque não são parâmetros que mudam, são premissas que mudam, né? Aquele pessoal que estava fazendo o vídeo da loja que está fechando, quantas outras fecharão? Né? Porque não é um parâmetro que mudou. Nós ficamos 2 meses sem consumir e os meus custos foram impossíveis de segurar. Nem que as pessoas consigam segurar. Tem uma discussão rolando sobre o consumo, que é uma mudança de premissa. Talvez a gente entre numa fase aí de não consumo. Então, não se trata abrir o comércio, não é vamos reabrir o comércio, né? O que é que nós estamos, qual é o propósito daquele negócio? Por que aquele negócio continua neste exato momento? Porque ele descontinua, né? E isso agora vai vir fortíssimo. Porque é exatamente isso, não é que as oportunidades, elas mudam e os motivos pelos quais também a gente vai angariar clientes, compradores e consumidores e entusiastas e seguidores e audiência, seja lá o que for, também mudam. Então, você tem parâmetros e premissas mudando nesse exato momento. Então, o que se pergunta, então, como é que a gente lida com a ruptura? E a melhor resposta até agora faz sentido com esse papo que a gente está tendo aqui hoje, tem sido desaprender. E eu tentei resumir isso numa imagem, né? Eu estou ainda, não estou certa dessa imagem, não, mas eu estou tentando ver como é que eu resumo esse entendimento. A questão do desaprender é a questão chave. Então, porque você também não consegue se colocar ali naquele ponto de contemplação. Ok, o que tem para frente não lhe enviesa, porque inclusive você não conhece.
Então você é capaz de ficar ali neutro e contemplar. Mas o que tem para trás lhe enviesa, porque você conhece. Posso completar uma coisa? Pode, claro. Quando eu pego os ensinamentos e olho para o seu quadro, e para ser coerente com o que eu falei, a vantagem de você abraçar o paradoxo, a segunda zona do paradoxo, é porque sequer você precisa desaprender. Sequer você precisa aprender. Essa é uma técnica de se abrir para o que é inédito, porque aqui até o aprender e o desaprender fazem parte de um modelo que eu conheço. Assim, é famosíssima aquela frase em alemão, né? O que que eu sei? Eu sei que eu nada sei, né? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Eu sei que eu nada sei. É um modelo a ruptura do século XIX para o século XX se deu com essa frase. Nós conhecemos esse modelo, a gente passou um século vivendo com ele. Agora, quando você pega esse modelo aqui, na proposição que eu trago, quer dizer, quem sou eu para trazer, mas a proposição que o Kundalini Yoga trabalha é que nem isso nós precisamos nos preocupar, porque não tem jeito de você tirar da sua psique, da sua história, aquilo que você conheceu, tanto de bom quanto de ruim. Biologicamente não tem jeito de fazer isso. Você tem registro no seu cérebro que vai registrar lá uma memória que a gente chama de emocional e uma memória seca. As coisas que você aprendeu sem impacto emocional e com impacto emocional. Então, enquanto nós formos seres humanos com essa estrutura neurológica, não tem jeito. O que eu não sei é óbvio. Eu sei até hoje. O amanhã eu não sei. A única coisa que eu tenho para traçar o meu amanhã nesses tempos atuais, segundo, depois de tudo que te ouvi, é o propósito. Então, eu sou guiada pelo propósito, mas o meu propósito não olha para o mundo através dos meus dois olhos biológicos. O meu propósito olha para o mundo através do meu corpo radiante. Então, agora a gente entrou num campo em que o nosso sistema neurológico vai passar por uma outra transformação. E o fato de você ter que se recusar, inclusive, a ter que trabalhar com essa premissa. Se você aceitar que você não tem que se preocupar com o que você sabe, com o que você não sabe, e se colocar no fluxo, e se você estiver guiada pelo propósito, acabou, você vai desaguar onde você tem que desaguar. Pronto, é isso aí, Guru Sangat. É isso aí, é isso aí. Eu acho que esse é o ponto. É você exatamente estar no fluxo guiada pelo propósito. É isso. Porque até a gente... eu tenho um exemplo aqui no chat da Elisa Dalmaza Segundo. Eu acho que vale a pena trazer o exemplo de negócio dela, porque ele é bem interessante. Segundo, cadê você? Cadê Sergun? Tô aqui. Aí, já marquei minha consultoria com a Erlana. Aí tá ela. Opa, você se lembra que ano que foi quando eu vesti você para você ir conversar sobre negócio? 2011. Nós estávamos nos Estados Unidos, numa campo. Você lembra, né? Primeiro dia foi um curso de formação aqui em Brasília. Eu lembro da cena, eu no chão te levando para aeroporto. E aí você falou comigo, não abre uma clínica de depilação, não, Segundo, pelo amor de Deus. Aí você vai trazer a Sud in Touch para o Brasil. Aí, no ano seguinte, a gente foi para os Estados Unidos. E aí a gente teve uma conversa no meio do deserto e eu preparei a Segunda para ter uma conversa de negócio com o Sud in Touch. Vocês lembram disso? Foi. Né? E você acabou de escrever no chat aqui uma coisa que eu achei muito interessante, que tem tudo a ver com o que a Erlana acabou de falar, que você falou assim, para mim, o meu propósito de ajudar as pessoas e terem qualidade de vida. Agora que tudo está se abrindo, estou vendendo muito e todas as parcerias que não consolidavam agora estão com toda força. Mas o meu modelo de negócio está mudando fortemente. Quer que eu fale um pouco sobre o que está acontecendo, Cristiane? Só fala pra gente quantos anos você está na lida até que tudo começar a dar certo.
Então, 2012 foi quando eu comecei a fazer o processo de legalização, que é complicado aqui no Brasil. E aí eu comecei a conseguir vender em 2015. Ninguém Então, sabe foi o um que é processo Sudentate, longo. tá? Ninguém sabe o que Ah, é Sudentate aqui. quer que eu fale um pouquinho, então, Não, da só Sudintouch? qual que é o seu produto? Tá. A Sudintouch foi uma empresa criada em 1977 pelo Yogi Bhajan, e ela tem produtos ayurvédicos maravilhosos para ancorar nosso estilo de vida. São óleos essenciais, lip balms, esfoliantes, cremes de corpo, e tudo orgânico, natural, do melhor produto, gente. Quem usa sabe que é espetáculo. E aí, quando a Guruçanga falou isso para mim, eu fui para os Estados Unidos, eu conheci o produto, aí que eu fiquei louca mesmo. Falei, não, gente, eu quero ter todo dia dentro da minha casa e quero que as pessoas tenham também dentro da casa delas. E daí começou esse processo, né? Primeiro processo de legalização mesmo dentro do Brasil, que foi bem complexo. Aí depois do processo de legalização, a gente começou o processo de venda, sempre muito, assim, muito difícil a entrada no mercado. As pessoas, elas utilizam muitos cosméticos, então, para começar a usar óleo, que ninguém, assim, pessoas da sangue até gostam de óleo, mas a maioria das pessoas, elas costumam usar creme mesmo, elas não gostam de óleo, acho que óleo deixa a pele oleosa, enfim. E aí a gente foi trabalhando. E agora, gente, sério, assim, é muito novo isso, tá, Guruçanga? Tem 2 meses que a gente está vendendo loucamente. Mas só que o que acontece? Assim, todo dia eu abro o meu WhatsApp, a gente vende muito assim no Instagram, no WhatsApp, eu estou fazendo live, também a gente está bem atuante no Instagram. E tem muito. E aí as pessoas, assim, todo dia eu abro meu celular, tem venda para eu poder enviar, enfim, muito legal. Agora eu tenho um outro desafio agora no momento, que meu propósito não muda, que é o dólar a R$ 5. Eu já tenho uma baixa de estoque aqui a partir dessas vendas, e eu, sim, para mim já está muito claro, eu não vou ficar só vendendo produtos da Sudintouch, eu vou criar outros novos produtos que eu já estou pesquisando aqui no Brasil, e vou fazer kits também com esse mesmo propósito para ajudar as pessoas. Hoje eu estudei muito, fiz o curso de Ayurveda com o Dr. Gue, estudei muito sobre óleo essencial, então assim, eu já sei quais são as marcas que são boas, quais não são boas, o que tem, então eu fui me enfiando nesse mundo, e tem N parceiros nesse mundo, então assim, a gente tem 2 coisas do nosso modelo de negócio que está transformando. Amanhã de manhã eu tenho reunião com 2 parceiras, que vai ser bem legal, porque a gente vai... além da Sudintouch, eu tenho uma empresa de consultoria em planejamento estratégico. E assim, a minha empresa, como eu amo esse mundo online, a minha empresa rapidamente virou para esse mundo online, e amanhã a gente vai fazer uma oficina toda online, assim, o pessoal está amando. E aí eu estou juntando essa minha competência da gestão empresarial com a competência de ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida, porque é nesse mundo que eu quero me enfiar. Estou fazendo parceria com profissionais que têm um propósito mais fortemente, não de ganhar dinheiro, mas de ajudar as pessoas. A gente vai criar cursos com as competências que elas já têm. A gente já vai amanhã é a nossa primeira reunião. Eu estou reunindo com esses profissionais que eu amo, que eu assim, confio, e eu sei da intenção, né, deles. Então, a gente vai criar cursos com essas pessoas, e eu já estou vendo outras marcas também para fazer kits, para estender a minha marca, até o dólar baixar, porque realmente com o dólar R$ 5, gente, eu não vou importar. Não tem como, não é viável financeiramente. Agora, por exemplo, Guruçanga, posso dar um exemplo? Claro. Então, aonde você vê que no discurso de Sirgun você tem uma energia enorme. Sirgun vai virar isso, porque só a energia já é tudo, e um empreendedor ele tem essa característica energética, esse locus de controle interno, esse é comigo, traz para cá, puxa para si e vai e tal. Isso é muito importante. Aonde que o propósito dela também está redondinho. Quero o bem-estar das pessoas, promover bem-estar nas pessoas e tal. Essa é uma necessidade humana fundamental. A gente, depois que atinge a segurança psicológica, etc., essa coisa do bem-estar, do buscar uma realização e também um estado melhor
já é uma sofisticação, né, das nossas necessidades fundamentais, mas são necessidades importantes. Agora, tem coisas importantes aí, por exemplo, que poderiam, que já estão no ambiente, né? Embalagem, por exemplo. Embalagem é um problema. Isso já está posto para o século XXI. Então, tem coisa que a gente não sabe do que vem pela frente, mas tem muita coisa que a gente já sabe, porque o século XXI já estava posto. A gente é que barrigou ele até o limite. A gente suou o ativo do conhecido do século XX até o limite. E essa consciência a gente precisa ter também. Esse lugar de ruptura, ele está sendo muito radical, porque, na realidade, a gente já poderia ter caminhado, já poderia ter feito um remix, né, dessas transformações, melhor feito, já tem um tempinho, porque elas estão postas aí. E o Kundalini Yoga, a galera que está que compreende essa linguagem, que sintoniza essa frequência, que tem esse olhar privilegiado sobre o mundo, que o Kundalini Yoga realmente nos dá, já está muito mais preparado para o que vem, para o que está posto pelo século XXI, pela era de Aquários, né? E isso aí eu fico sempre repetindo, porque quanto mais eu encontro com as pessoas completamente loucas, porque está todo mundo muito louco, né? Mas eu me lembro o quanto a Sangate e a galera da Sangate tem de vantagem. Está zerado o jogo para todo mundo, mas o Kundalini Yoga deu a gente um pouquinho de... Até eu que sou novata, eu estou numa posição de observação dessa loucura toda muito melhor. Então, mas, de novo, tem coisas que a gente já sabe e ficam fáceis até da gente ir e verificar. Então, é isso, você vai refinar seu propósito com esse pouco de coisas que a gente já sabe, mas que são tão estratégicas, como no caso desse negócio, seriam as embalagens. É isso aí. Eu acho que o que explica o fato da gente não ter feito remix antes é porque na nossa cultura psíquica, intuição ainda é ligado a uma bruxaria, a uma coisa menor. A gente agora é que está descobrindo que intuição é um tipo de inteligência e não um tipo de adivinhação. Tem uma menos-valia aí mesmo, nos soft skills. Então, assim, o século XXI traz os soft skills como a coisa mais importante, né? A grande diferença, a grande formação assim do profissional necessária, né, para enfrentar aí as questões. Qual o número 1 que vem junto, que vem nessa lista? Empatia. Quer dizer, você tinha uma menos-valia da empatia anteriormente, né? E aí o que valia era a sua capacidade lógica, racional. Eu acho que não tem garantia nenhuma que um professor de Kundalini Yoga vai fazer a diferença para ele próprio, mas se a pessoa tem os ensinamentos são um mapa translúcido desses tempos. Então, quando a gente vai para os níveis 1 e ensina e a gente dá os mapas, são esses os mapas que um professor de Kundalini tem. Eu acho que, como a Erlana falou, é um tesouro na mão. Se você realmente sabe usar aqueles mapas e ler de forma... mas tem um elemento que eu acho também que faz parte, eu me lembro de falar dele no nosso segundo encontro, que é assim, nós já sabíamos também que nessa transição, como ela está dizendo, nessa ruptura ou nessa transição de tônus da realidade completamente diferente, a diferença estaria entre quem está só e quem está em grupo. Ah, sim. As coisas tendem... vem muito... Assim, são aquelas 3 frentes mesmo. Quanto mais eu futuco, mais eu estudo, mais eu escuto o povo, em tudo quanto é escola de negócios do mundo, a coisa se reduz a Satnam, que reduz a simplicidade, reduz e simplifica até a essência, e é onde propósito é o Satnam dos negócios, né? Então, você está nessa zona aqui,
A outra frente, eu até botei os post-it aqui em minha frente para não esquecer, nunca mais. A necessidade de ser útil, que também é aquela história que a gente estava dizendo, né? Qual que será o negócio agora, né? Será mais um, vamos comprar, quem já tem 90 pares de sapato vai comprar mais um par de sapato, é a mesma dinâmica, essa dinâmica está rompida. Essa dinâmica do consumo, do compro, logo existo, está rompida. Nós vamos precisar, neste aspecto aí, dar uma pedalada mais forte, mas quando você é útil, né? Quando você tem, você está a serviço, você é uma marca útil, um negócio útil, e isso leva a gente para a seva, né? Então, tem esse vetor seva muito importante. O outro lado do vetor seva é que a gente Tem gente que não sabe o que é seva, tá? seva, aí eu que sou estudante, ainda por cima de matrícula suspensa, eu vou ter que explicar agora o sangue. É só falar que é o servir, porque nem todo mundo conhece essa terminologia, né? É o servir, exatamente. É o servir. É o motivo para você. Você existe porque você está a serviço, né? E o valor da comunidade, porque nós somos sociais, nós redescobrimos essa coisa humana, essa humanidade, né, que nos conecta, que nos faz igual. O professor Covid também ensinou que não adianta ser rico, pobre, o que você quiser, né? É uma surpresa, é uma roleta. Então, nós reconectamos com esses valores aí, né? Com a essência, com a utilidade, o serviço e com a comunidade. Estarmos juntos, sermos todos um. E essas três frentes aí, elas são o tema das transformações. De novo, aprendizados que para a gente já estão no nosso, enfim, no nosso repertório. O Sutra, Guru Sangat, o primeiro Sutra, vamos ver se todo mundo aqui sabe. Qual é o primeiro Sutra? Quem quer mandar aqui no chat? Dê um passo em direção ao infinito, o infinito dará um passo em direção a você. Não, o primeiro sutra é o outro. Não é. Deixa eu calar. Qual que é o primeiro sutra, galera? Olha, até eu. Essa isso, a arguição do nível 1, professor de Kundalini Arguição do nível 1, vamos lá. Cadê não é o do bloqueio? Não, gente. O do bloqueio. Você sou eu. Reconheça que o outro é você. Você sou eu sou você. É a compaixão. E o que mais? Empatia. Soft skill número 1 do século XXI. Né? Então, assim, tá todo mundo pagando o que pode, o que não pode, fazendo curso de empatia, fazendo curso de empatia. Eu fico intrigada. Esse eu ainda vou fazer online para ver qual é. O curso de empatia online. Eu vou fazer, porque eu preciso, né, saber o que está rolando. Mas é isso aí. Então, você vê, a gente realmente, os mapas do Kundalini Yoga, é muito curioso. O que a gente está fazendo aqui, na verdade, esses toques da gente, é isso, indo dentro dos conhecimentos do Kundalini Yoga e trazendo em negócios. Isso está sendo discutido aqui, com esse aspecto e tal. E aí a gente meio que vai construindo, né, uma perspectiva de negócios que vão com a nossa filosofia. Né? Guru Sangat, tem uma pergunta, eu acho que é da Siri Sunderta, e que eu acho que é pertinente a gente entrar nela e responder, porque tem muitas pessoas que talvez não praticam. Para quem não pratica, para quem não tem a prática da meditação como um lugar para colocar uma âncora, o que mais pode ser esse lugar? E quais são os aspectos de um lugar de ancoragem? Olha, eu vi essa pergunta, eu ia voltar nessa pergunta com certeza.
Bom, para quem não pratica meditação, tem que começar a contemplar. E meditação não é sentar num chão, numa cadeira e fechar o olho, e isso não é meditação. Então, se eu pudesse fazer uma definição bem rápida de meditação, seria permitir. Meditação é quando você se projeta num espaço que você não conhece. É quando você sai do conhecido e vai para o desconhecido. Então, meditar é fazer uma viagem do conhecido para o desconhecido. Então, você pode fazer isso com várias técnicas. No Kundalini Yoga, a gente não tem muito tempo. Então, o negócio é assim, são técnicas muito rápidas. Se nós vivêssemos uma vida em monastério, nós teríamos o tempo do mundo, mas essa tecnologia é para quem trabalha, tem sogra, tem sogro, tem filho, tem estresse, tem cachorro, tem que pagar conta. A pessoa que está no mundo. Isso é, em primeiro lugar, por isso que o tema do negócio é tão fácil de entrar nos mapas que a gente tem do Kundalini Yoga, porque esses são os temas que foram colocados desde o século XV nos ensinamentos. Então, a gente conhece bem isso. Então, primeiro, conhecer o que é meditar. Então, nesses tempos atuais, se você não consegue contemplar, você não conseguirá ficar naquele ponto máximo, que é uma zona muito confortável de quase 360 graus de visão. Com certeza você tem 180 graus dados. Então, você precisa aprender a contemplar. E na meditação, uma das coisas que você faz é aprender a contemplar. Se você tiver a sorte de não ficar parada na mindfulness, de você ir um pouquinho além da mindfulness, você vai aprender a contemplar, inclusive, aquilo que você quer rejeitar. Na própria meditação. Então, vocês veem que quando eu contemplo e permito, inclusive aquilo que eu quero rejeitar, eu estou aonde? Eu estou colocando a minha âncora num espaço psíquico que são dos tempos atuais. Eu tenho muito mais chance de entrar nele me dando bem, me adaptando, me movendo dentro dele, se eu não faço isso. Então, em primeiro lugar, desmistificar meditação. Você precisa aprender a importância da meditação. Mas um outro lugar que é tão forte quanto qualquer coisa que eu estou dizendo é você colocar a sua âncora no seu propósito. Aí é um negócio muito incrível, porque eu fui anotando aqui o que as pessoas foram falando. Então a Patrícia, a Paramatma, tinha dito: é bom você fazer essa pergunta para você, que diferença você faria no mundo se você deixasse de existir? Então, qual é o seu propósito? Que diferença você faria? Isso é exatamente a razão pela qual você encarnou. Você tomou uma forma humana para dar ao mundo um presente. Esse presente qual é? Ele não precisa ser um presente de arrebatar multidões. Ele pode ser algo muito simples dentro do seu núcleo familiar. Então, assim, lembrar que o propósito de cada um de nós ele é próprio a um compromisso que a gente trouxe quando a gente aceitou vir para essa vida. Então, assim, quando eu falo de propósito, eu estou completamente alinhado com a minha alma. E quando eu estou completamente alinhada com a minha alma, aí eu estou completamente realizando o meu projeto. Portanto, eu tenho que estar feliz. Isso não tem nada a ver de eu estar numa zona de conforto ou não. A minha felicidade vai ter que ser deslocada, completamente removida de um antigo mindset, de um antigo vichar, que é: eu só sou feliz quando eu estou bem. Porque, como a Irlanda acabou de dizer, a história desse trajeto nosso agora é caminhar no completo desconhecido. A gente não sabe. E o desconhecido, até então, era um lugar que mais fazia a gente estar mal. E então, se o meu vichar, se o meu mindset é eu estou feliz quando eu estou bem, eu já sucumbi nos novos tempos. Então, como é que eu vou aprender a estar bem, a estar realizando o meu propósito, portanto, estar feliz sem necessariamente estar bem? Então, esse é uma chave que tem que virar. Se a sua âncora está nessa reflexão, beleza.
Mas, gente, a base disso tudo é como a gente aprende a meditar. É como a gente aprende a contemplar e não resistir às resistências. Porque aí, a Prakash Sangeeta tinha colocado no chat aqui, alguém falou, como é que eu vou fazer e tal? Ela falou, é só você abra uma nova estrada. A gente falou sobre essa premissa no primeiro encontro. Nem isso é necessário. Nada que seja absolutamente novo é necessário, porque não tem nada novo. Esses são os tempos em que as coisas já estão dadas. Está tudo aí, nós não temos que inventar nada. Às vezes, se você se alinha a não resistir às resistências que aparecem no seu caminho, aquele caminho que você imaginava hiper doloroso é o caminho mais rápido para a sua realização. Então, nem isso a gente tem que perder tempo em desbravar. Nós não somos bandeirantes. São Paulo vai ter que se repensar. Esse conceito que está na veia da psique paulista, que é o bandeirante, que eu nunca posso parar, eu tenho sempre que estar fazendo alguma coisa. Essa cidade ajoelhou. E ela vai ter que ajoelhar e ela vai ter que se repensar. Então, dentro das condições que nós vivemos, dentro daquilo que é Satnam, dentro da realidade que é que está o Vaheguru, que está, uau, eu achei a luz através da minha própria escuridão. Você não tem que andar numa outra realidade. E isso também é uma âncora que a gente aprende com a meditação. Eu acho que a meditação é uma premissa universal, é como se fosse algo básico para o ser humano que vai existir nessas novas terras. Meditar, gente, vai ser igual fazer xixi de manhã e escovar dente antes de você ir dormir. Meditar vai ser a prática. Pode crer, isso aí já saiu na curva de adoção de inovação, né? E se você tivesse que localizar a meditação, já estava na primeira maioria, já estava indo para a segunda maioria, que é né, o momento máximo, já está adquirindo a normalidade, vamos dizer assim, já é normal. Já não é mais, eu medito. Nossa, você medita? O que é isso? Então, já não é mais estranho, já tá na novela das 8, já atravessou, já está na maioria de alguma forma. Mas é isso, eu queria fazer um comentário aqui, foi um comentário, antes da gente, né, partir para os finalmente, mas teve um comentário aqui no chat sobre... vejo fortalecendo, foi Patrícia Lamego, vejo fortalecendo o conceito de usuários e não mais de consumidores, consumir dor. E eu até diria mais, viu, Patrícia? Eu tenho refletido muito nisso aqui, né? A gente pode trocar a palavra consumidor por gente. Então, eu acho que as empresas também vão ter que se ligar de volta e vão ter que dar uma resetada nesse entendimento de consumidor para lembrar e voltar a lembrar que aquele consumidor, na realidade, é uma pessoa. E, enquanto pessoa, ele tem muito mais poder, muito mais facetas, muito mais outros interesses, muito mais escolha do que um consumidor. Um consumidor, ele está ali, em primeiro lugar, continuamente consumindo, né? E essa já não é talvez uma realidade, não seja uma predisposição. Então, onde você vir eleitor, veja gente, onde você vir consumidor, veja gente, e onde você vir gente, veja a sociedade civil articulada, que essa é a grande descoberta. E é isso que faz com que para frente a gente não saiba de nada. Porque a gente não sabe o que é 8 bilhões de pessoas conectadas. A gente começa a sentir agora o que é 4 bilhões de pessoas conectadas. Né? Nós estamos sentindo,
parte desse grande desconhecido é porque a gente está sentindo essa nova realidade, né, da gente ligada, a humanidade tomando conta, a gente se conectando e tomando conta. Então, vai mudar toda a nossa estrutura de representatividade, vai mudar toda a nossa estrutura de consumo, nossa estrutura de compartilhamento, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas. E agora, sendo todos forçados realmente a mediar a vida através da tecnologia, então, o que estava assim, mais ou menos no ensaio geral, virou uma realidade, abre a cortina e agora todo mundo online e sem ensaio, e a gente pegando no tranco, está entendendo que estamos mais prontos do que imaginávamos, né? Então, as relações de trabalho estão mudando, as relações de consumo estão mudando, as relações, todas as relações, né? Então, tem essa grande transformação aí, que é uma transformação que ela é viabilizada pela tecnologia, né? Por essa infraestrutura invisível que se é construída ao redor de nós, e quando a gente vê, já estamos, né? Esses são grandes fatores de transformação e, de fato, não sabemos. Só sabemos o seguinte, que gentes, empatia, humanidade, comunidade, são coisas que subiram. Eu queria só fechar com uma anotação que eu fiz de um desses que eu assisti, que reforça, corrobora o que a gente estava falando de Sangat. Professor Henry Mintzberg, que é um guru da estratégia e tal, já está idoso, já tem uns 80 anos, ele é canadense, muito bacana, e ele está na fase mais legal e chegou lá no Rebuilding Society, né? Ele está repensando, já tem um tempo que ele está nessa. E aí ele estava dizendo o seguinte, eu vou botar aqui que eu acho que dá para vocês verem. Ele disse assim, ó, nos negócios nós passamos pelo ownership, né? Nos anos 90, passamos pelo leadership e agora chegamos no communityship. Essa é a nova palavra do momento. Sangat! Gostei demais. Tem um comentário ótimo também da doutora Ângela, falando que ela viu o Cristiano Ronaldo dando entrevista e falando que o segredo dele é a meditação. Aí ela viu onde esse conceito está indo. Então, para quem é fã do futebol, o Cristiano Ronaldo medita, gente. E não só isso, o Cristiano Ronaldo é uma das caras que na Europa agora, eu tenho ainda uma relação muito ativa com o pessoal da Alemanha. Ele revolucionou lá com as campanhas que ele fez para os hospitais, para os enfermeiros, para as pessoas moradoras de rua durante a pandemia. O Cristiano Ronaldo revolucionou, ele virou um nome. E para provar, ele estava na África, ele foi isolado, né? Agora ele voltou para a Itália e continua firme. É isso que a gente vai ter que aprender, fazer a diferença no nosso território, né? Eu achei muito legal acho que hoje encerra esse grupo, mas talvez a gente possa pensar para quem está aqui. Eu recomendo, se vocês não têm interesse de serem professores de Kundalini Yoga, e eu entendo isso, mas fazer uma formação de Kundalini Yoga pode ajudar muito vocês a compreenderem esses mapas, ou então buscar um curso, ou então buscar um curso de meditação. Mas fiquei até tentada em produzir um curso de meditação, mas eu acho que bobagem, melhor vocês mergulharem numa formação e compreender isso tudo numa perspectiva muito atual, porque sabe o que eu estava pensando? O pessoal que está aqui, que é professor de Kundalini Yoga, pensa bem a gente fazer aquele curso de formação no mundo de hoje. Que é assim, é mesmo, é como que as fichas caem automaticamente. O duro foi dar um curso de formação, o primeiro curso de formação em 1999 e falar disso tudo. Vai acontecer,
não sei o que, vai ser assim, pô, aham. Então, eu acho que eu raramente vi na minha vida algo que fizesse tanto sentido e foi colocado à prova agora. E os mapas são universais mesmo, são válidos e universais. Eu acho que vale a pena. Queria demais agradecer vocês por terem cutucado e provocado esse encontro. Fernanda compartilhou aqui uma coisa, Bani Prem, só compartilhando uma coisa que tenho pensado, essa mudança de consumidor para a gente é uma ideia que ultrapassa a noção de mercado, né? Porque eu entendo que o século XX construiu uma geração que se identifica muito como consumidor, tipo, para além das trocas monetárias, existem relacionamentos que são iniciados e com essa noção de consumo, de consumir um ao outro, ou consumir uma paisagem, consumir um estilo de vida, mudar isso é uma mudança muito profunda. Inclusive, quem tiver querendo embarcar nos tempos atuais, cheio de clichê futurístico, mas o fogo dos tempos atuais acaba com o clichê futurístico. Tem um professor da nossa tradição que chama Guru Nanak, que foi o primeiro, que ele tem uma frase que eu acho incrível. Ele fala o seguinte: o que adianta você entrar com o seu hobby de fogo no seu castelo de gelo? O que adianta os seus hobbies de fogo no seu castelo de gelo? Acabou essa ideia de você querer fazer cena e fazer número com o seu ego. Agora, o seu hobby de fogo no seu castelo de gelo vai dar em nada. Então... É isso mesmo, Guru Sangat. A gente... essa é uma mudança, essa é uma fratura, essa é uma ruptura importantíssima. O consumo de qualquer natureza, inclusive o consumo de experiências, passa a ser uma prontidão não tão desejada. As pessoas não querem estar de prontidão para consumir, para estarem servindo aos outros, mas sim poderem... Agora a onda é outra, agora é uma onda de somar, se juntar, reconstruir, sonhar de novo, repensar, repropor, né? E aí, propósito. Essa é a onda. E aí, nessa onda, tem todas as oportunidades possíveis. Né? Aonde não vai valer é você ficar tentando voltar ao normal ou tentando criar um novo normal, sendo que né? Criar o conhecido, criar o confortável. Não, relaxar na ambiguidade, relaxar, contemplar o paradoxo, né? Estar aí, entrar no fluxo, né? Não tem muito mais. Agora é isso. Agora, este é o que temos para momentos de ruptura. E essa coisa do contemplar o paradoxo é muito interessante, realmente, e é dali que se contempla melhor, do ponto de ruptura, sem medo, aceitando e observando. E é gostoso isso, porque você aí você sente o empuxo, aí você sente, né? Nesse momento você sente, e não dá medo nenhum, de verdade. De verdade. Isso que você está falando tem um nome que se chama A Entrega é Doce. É doce. Seria um tema para um próximo encontro que não vai ter, eu acho, mas para um próximo Não, mas a encontro... gente tem vários próximos encontros. Não se esqueçam que daqui a 15 dias, eu já vou pegar o gancho, já vou fazer o convite, que daqui a 15 dias, nossos encontros têm sido quinzenais, nós vamos ter um encontro muito especial, que a gente vai trazer uma pessoa que é o fundador do Humanos de Negócios, uma pessoa também que repensou o seu negócio e criou um negócio para esse olhar de humanos, e a gente vai trazer a Guru Sangat para conversar com ele, e a gente vai trazer a Natália Mehen, que é da área de marketing, ela é a head de marketing, para mediar essa conversa, e a gente vai falar um pouco de liderança, como que a liderança
precisa se ajustar aos novos tempos e que liderança é essa que a gente está construindo agora e que a gente quer construir de forma humana para esses negócios conscientes. O que é esse negócio consciente? Então, a gente vai falar um pouco disso no nosso próximo encontro, que é daqui a 15 dias, e a gente espera que vocês todos estejam de volta para a gente continuar repensando os nossos negócios. Muito bom, gente. Obrigadíssimo. Vai ser bem legal. O Arreguru foi muito gostoso, assim, improvisado e produtivo, né? Casual, como os tempos pedem, e com muita vontade de realmente estar a serviço, né? Então, É tão incrível isso, porque amanhã, por exemplo, eu vou ter uma conversa com um grupo de uma empresa que chama-se Take. E os takes, eles se chamam take seres. É um ambiente, eu tive até um briefing hoje como que eu posso chamá-los, porque eu não posso chamá-los de sócios, empregados ou colaboradores, eles são take seres. Eu achei isso. Mas, eu estou adorando. Eu vou falar com eles, mas eu vou sair aprendendo amanhã, às 9 horas da manhã. Amanhã eu vou estar com... queria estar lá. Ah, eu Take. também. Eu queria estar lá na Take. Cadê? Nós não temos um take ser aqui, não? Hoje ela não está aqui. A Adriana é um take ser que costuma aparecer por aqui, mas ela não está aqui. Acho É mesmo? a Chuplite, é verdade. Muito bom. Gente, eu queria agradecer demais. Arreguru, obrigada. Teve tanta gente aqui pela primeira vez, muito obrigada. E esse vídeo vai ficar disponível daqui a alguns dias na página do YouTube da ABAC. Vejam, todos os vídeos dessa série já estão lá. Então, se vocês quiserem assistir, para quem não assistiu os dois primeiros, se vocês quiserem compartilhar, mandar para os grupos, pessoas, enfim, esse conhecimento é do mundo. Muito obrigada, Guru Sangat. Muito obrigada, Erlana. É uma alegria conviver com vocês nesse tempo, nesse espaço. Ainda bem que vocês estão aí para não deixar a gente cair. Segurar todo demais. mundo. Obrigada, gente. Foi ótimo. Beijo. Todo mundo. Obrigada a quem ainda assistiu. Beijo. Tchau, gente. Beijo.